Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Game Tech Arena, a sua dose semanal de tecnologia, games e cultura nerd. Eu estou muito feliz de estar aqui falando com vocês e agradecer primeiramente a todas as pessoas que entram em contato com a gente através das redes sociais, tanto no meu Instagram pessoal, jax.alvarenga, como no Game Tech Arena. Eu sou muito grato a vocês, porque eu sei que o trabalho que a gente está fazendo está chegando em vocês estão curtindo. Se vocês querem mais pautas, mais games aqui, manda mensagem. E se você quiser também participar do programa, manda mensagem e a gente vai entrar em contato, tá bom? Bom, hoje eu tenho o privilégio de ter um convidado muito especial, que além de ser um cara super gente boa, um baita profissional, posso ter o prazer de chamá-lo de amigo. Ele começou a trabalhar desde muito cedo, lá com 15 anos de idade, nas feiras livres, isso mesmo, nas feiras livres. Ele é natural de Guarulhos, nasceu na periferia e foi chegar, pasmem vocês, a Harvard, sim, a universidade nos Estados Unidos. Mas até lá tem um grande percurso e a gente vai explorar um pouquinho mais esse meu grande amigo que está aqui hoje, o André Menezes. André, seja muito bem-vindo ao Game Tech Arena. É uma honra ter você aqui, meu amigo. Show de bola. Obrigadão. Obrigado pelo convite. E digo mesmo, é uma honra, tenho o prazer de chamar o Jax de amigo também. Muito e é legal. isso. Obrigadão, obrigado pelo convite. Cara, a gente está ensaiando essa conversa já faz um tempo, né? Desde que o programa estreou aqui na TV Barueri, eu tenho conversado com o André. Diz que é gamer, a gente vai descobrir, vamos fazer um gameplay nostálgico das antigas. André, me conta um pouco aí dessa sua trajetória, né? Eu conheço o André profissional, baita profissional, cara que trabalha com tecnologia, mas tem essa história da Feira Livre. Com quantos anos você começou na Feira Livre? E o que você fazia lá, cara? Vendia laranja? Era aquele cara que ficava gritando? Conta um pouco da sua história aí. Boa. Não, é isso aí. Eu fui pra Feira Livre, eu tinha ali pra entre 14 e 15 anos. Eu tava começando o ensino médio, por isso que eu lembro a idade com mais exatidão. E é muito curioso, porque o motivo de eu ir pra Feira... De eu ir pra Feira Livre é pelo seguinte fato. Os meus pais tinham uma locadora de vídeo, que inclusive tinha videogames que você jogava por hora. Que ano que era isso? Cara, eu fui pra feira, deixa eu puxar aqui na memória, em 2003, 2002, mais ou menos. Então, cara, a gente tá falando, sei lá, de tipo 98, 97, por aí mais ou menos. O auge das locadoras com videogames. Justo. Eu lembro que tinha aquela, não sei se a gente consegue até colocar a produção depois, tinha aquelas imagens daquela parede cheia de videogame e era Super Nintendo ou Mega Drive, dependia da locadora. Isso aí. E a galera ia lá, ficava a tarde inteira jogando. Sabe uma coisa engraçada que acontecia comigo? Óbvio que essas locadoras, elas tinham os videogames justamente porque o videogame era uma coisa muito cara na época, né? Então você não conseguia ter acesso a um videogame na sua casa, ficar comprando fita, e a gente ia na locadora para jogar. E tinha uma locadora perto de casa que eles tinham, era só Super Nintendo. E eu adorava Street Fighter, sempre fui fã de Street Fighter. E como eu não sabia jogar, era molecote, eu ficava apertando assim o controle alucinadamente e vinha sempre o dono da locadora. Ô, Jax, você vai quebrar o controle, assim. Rolava isso lá Rolava, também? cara. E aí os meus pais tinham duas, né, na época, lá em Guarulhos. E era isso, então você tinha ali uma fileira. Eu cheguei a pegar Nintendo 64, Play 1... E aí quando começou o Play 2, né, que aí já foi ali entrando 2000 e pouco, alguma coisa, foi quando a tecnologia começou a chegar e aí as locadoras começaram a perder a relevância. Mas era isso, então você tinha aquela parede, sei lá, tinham 6, 7 videogames. De videogame. E eu lembro que você pagava a hora, eu lembro até o valor, era tipo R$1 a hora, 50 centavos meia hora. E era uma febre. R$1 a hora era o mesmo período que o Kinder Ovo custava R$1. Exatamente, é lá atrás, né? Lá atrás. Hoje em dia nem sei quanto seria, que vai ser uns R$20, mais ou menos equivalente, sei lá. Mas era isso, então você pagava ali R$1,50. Eu lembro que tinha filas e filas, né? Então você tinha que esperar o outro menino sair. Eu lembro, isso, né, me faz agora lembrar, a gente tinha uma folha que eu trabalhei lá um tempo, né, pra poder ajudar. E a gente marcava quem que é o próximo. Vai ser 1 hora ou vai ser 30, ou vai ser 30 minutos. Aí chamava o nome, riscava. E aí, então essa foi a minha conexão com essa parte de game, assim. E aí eu acabei que eu tinha também em casa, ou a gente levava pra casa, jogava, e no dia seguinte levava de volta. Então eu lembro que eu cheguei até o PlayStation 2. Então ali o PlayStation 2 foi um marco
Que eu acho que a partir daí começou realmente a tecnologia mais, começou a avançar muito, né? Acesso à internet e tal. E aí esse tipo de negócio começou realmente a perder a relevância. Tá, e aí voltando para esse período que você foi trabalhar na feira, né? Isso, aí então, essa era a nossa fonte de renda única, né? De casa. E aí as locadoras começaram a perder, né? Então, a parte de aluguel de filme, que era o carro-chefe, começou a perder. Então, ninguém queria mais chegar lá, alugar, esperar. Então, eu lembro que começou a ter site que você baixava o filme. Né? Não tinha ainda o streaming ainda não tinha. Mas você tinha sites que você entrava e você conseguia baixar o filme. E além disso, você começou... Eu cheguei a pegar fita VHS. Tá, e começou a era do DVD. E aí o grande problema é que a galera pirateava muito DVD. E você comprava nessas bancas por, sei lá, R$15 o DVD. Entendi. Então, realmente, assim, começou a perder completamente o sentido, o custo, né? Cara, eu lembro, por exemplo, que uma fita, cara, sei lá, na época custava R$115. Pô, acho que se a gente trouxer para os números de hoje, sei lá, vai ser mil e poucos reais. Imagina para você conseguir fazer o dinheiro dela, que você tinha que alugar várias vezes. E ainda você tinha um risco ali grande do cara, ou ele quebrar a fita, né? Ou ele sumir com a fita. Então, era um negócio que tinha um risco muito alto, mas durante muito tempo era muito lucrativo, né? Principalmente aqueles clientes que não rebobinavam a fita, né? Eu lembro que isso aí tinha uma multa de R$1,50, sei lá, quando você não rebobinasse. Eu cansei de devolver fita pra locadora sem estar rebobinada. E aí, cara, foi isso. E aí, então, a locadora começou a perder o sentido, aí a gente começou a perder renda, até que chegou um momento que meu pai teve que, de fato fechar, né? E tentar seguir outros tipos de negócio. E como era a nossa única fonte de renda, eu tava ali para 13 para 14 anos e eu tava estudando. E aí foi quando a gente chegou em casa e meu pai falou, putz, a gente não tem mais o que fazer, vocês vão ter que arrumar um emprego. Eu e meu irmão, tenho um irmão mais velho. E na época, eu com 13 para 14 anos, não tinha reservista ainda, morava na periferia. Eu não consegui emprego. Eu lembro que eu saí lá no centro de Guarulhos com o currículo debaixo do braço, batendo em loja e tal, e não conseguia nada. E aí foi quando a minha cunhada na época, mulher do meu irmão até hoje, ela tinha uma barraca na feira. Então esse era um negócio da família dela. Ela tinha uma barraca de fruta, né? Então na feira, para quem não sabe, na feira você tem diversos tipos de barraca. Né? Se você vende frutas, você não pode vender legumes e vice-versa. Ah, rola isso? Rola, então. Cada uma tem um produto específico. A de fruta, eu acho que é a mais ali diversa, que você tem vários tipos de frutas, né? Mas, por exemplo, você não pode vender pastel numa barraca de fruta ou peixe. Tá. É bem, diversificado ali. E aí, beleza. Aí ela falou, pô, eu tô sabendo do que tá rolando, eu posso colocar vocês dois pra ir na feira. E ela já, adiantou, falou, ó, não é uma coisa fácil. É uma rotina meio dura. Eu falei, cara, vamos lá. Ela falou assim, ó, minimamente eu consigo... Né? Tô precisando. Ela falou, minimamente eu consigo te pagar aí um dinheiro pra você conseguir manter o estudo, conseguir ter o seu dinheiro, Eu já fazia curso de inglês na época, aos sábados. Ah, que legal, cara. E eu falei, beleza, vambora. Cara, e aí, assim, foram entre 3 e 4 anos. E pra quem não conhece, rotina de feira é bem cansativa fisicamente. E muito cedo tem que ir pra feira. A galera, a gente, né, levantava, 4h30 da manhã, mais ou menos, pra chegar na rua da feira 5h30, 6 horas da manhã, pra, montar pra 8 horas da manhã, tá tudo ali pronto. E a barraca de fruta é uma montagem bastante complexa. É muito louco, assim, porque imagina que quando você chega ali na barraca de fruta, você tem morango, você tem um monte de fruta. E tem fruta que não é só você tirar da caixa e você colocar. Você tem que limpar, você tem que até polir, tirar. Às vezes quando você compra vem alguma sujeira, barro, terra, você tem que tirar e colocar. Então por isso que a galera chega muito cedo, porque não é só pegar do caminhão e jogar. De uma forma apresentável ali. Justamente, porque você tem vários... Você tem outras barracas de fruta, né? E na feira, quase sempre, o preço é muito similar. Não tem muita diferença de uma dúzia de laranja daqui para lá. Então, o que vai estimular a pessoa a comprar de você, além do preço, também é o que você está mostrando ali. E você era aquele cara que ficava gritando ali e tal? E aí, na barraca também de fruta,
você tem algumas divisões. Então tem o cara que vende a laranja, tem um cara que vende o mamão, e eu ficava ali na laranja. Aí você já tinha um pitch pronto pra vender a laranja. Esse era o meu departamento ali. Vou trazer pro mundo corporativo. Era o meu departamento. E ali eu tinha que, tipo, vender a laranja. Não só pra poder vender, né? Vender, mas também pra não ter que subir ela de volta. Verdade, no caminhão. Então, assim, eu vender a laranja significavam duas coisas. Que eu ia vender, ótimo, né? Estamos vendendo, e eu não ia ter que subir aquilo de volta, que é um peso. Então eu falei, cara, eu preciso vender, que eu não quero subir isso de volta, sabe? E como que é o nome da sua cunhada? Viviane Mahara. Legal. Ela era... Um abraço pra Viviane Mahara aí, que deu incentivo pro pequeno André. Cara, e assim, eu falo, e foram uns 4 anos mais ou menos, e com certeza assim, foi um dos períodos bem difíceis da minha vida, mas ao mesmo tempo foi um período que me ensinou muita coisa. A feira te ensina muita coisa, a você ter muita resiliência, a você o trato com o público, né? Exatamente, o trato com o público, de você falar. Eu acho que essa questão de você se adaptar também, porque tem dia que tá chovendo muito, tem dia que tá muito sol, tem dia que você não vende absolutamente nada, tem dia que você vende tudo. Então você tem que criar ali uma capacidade de adaptação muito grande também. Mas nessa época nem passava na sua cabeça viver de tecnologia, de jeito nenhum. Não. E cara, e a gente vai chegar no final, mas assim, é muito louco, porque se a gente parar pra pensar, foi justamente a tecnologia que me levou a trabalhar na feira. Porque foi a tecnologia que basicamente matou o negócio que os meus pais tinham. E hoje eu vivo de tecnologia. E pra quem não sabe, a Netflix começou alugando DVD na internet. Essa é uma outra curiosidade muito louca. Você vê como a vida deu um 360. Os meus pais tinham uma locadora de vídeo que alugava filme, né? E com a chegada dessa tecnologia de... poder assistir online, de streaming, ficou ainda mais... perdeu ainda mais o sentido você ir até uma locadora e você alugar filme. E hoje eu trabalho justamente numa empresa que vive de streaming. Então, assim, você vê como que a vida dá essa volta simples, né? 360. E quando que você saiu da feira? Boa, eu fiquei na feira então uns 4 anos mais ou menos. Aí uma outra curiosidade da minha vida é que eu entrei num curso, né? Eu entrei numa faculdade de viagens e turismo. Por quê? Por quê? Cara, na época era assim... Eu não tinha referência nenhuma, né? Acho que isso é uma grande realidade de a maioria ou todas as pessoas pretas que vêm da periferia. Vamos falar sobre isso. Então você tem uma carência de referência, de falar assim, cara, aonde que eu posso estar? Aonde que eu quero estar? Você não consegue se ver em lugar nenhum. E aí eu costumo dizer que a gente não consegue sonhar com aquilo que a gente não consegue enxergar. Então comigo aconteceu um pouco disso. Eu trabalhava ali na feira, e falava, cara, beleza, eu tô acabando o ensino médio, o que eu quero ali fazer? Então, assim, eu não tinha nenhuma referência, por exemplo, eu não conhecia faculdade federal, pra mim, então, assim, tudo era muito difícil, tudo era muito distante. Ou simplesmente não existia, né? Exatamente. E aí, na época, o turismo tava muito em alta. Isso eu tô falando no ano de 2005. Né? Eu lembro que nessa época o governo federal fez alguns incentivos e o turismo tava muito em alta. Era uma indústria que estava crescendo muito. E como eu já gostava de inglês, eu achava que falava, mas não falava nada. E como eu já gostava muito de inglês, eu falei, putz, eu vou casar as duas coisas. Turismo, eu imaginava, eu vou viajar um monte, que também não é verdade, e eu vou conseguir usar o inglês. E aí foi onde eu entrei nesse curso. E aí no primeiro semestre eu consegui um estágio em uma agência de viagens. Mas aí você entrou no curso de turismo, na faculdade, e fazendo faculdade, trabalhando na feira ainda. Trabalhando na feira. Então eu fazia o curso à noite. Então, sei lá, eu ia pra feira, ficava até umas 2h30 da tarde, mais ou menos, saía, o tempo de eu chegar em casa, comer, descansar e ir pra faculdade. E no outro dia começava de novo. Entendi. Então, e aí eu fiquei o primeiro semestre. No segundo semestre, eu consegui o estágio. E aí foi quando eu consegui sair da feira. Aí você foi trabalhar na área de turismo. Aí eu fui trabalhar em uma agência de viagens. Tá. Ainda não chegamos na tecnologia de fato. Ainda não. E aí, quanto tempo você ficou nessa agência? Eu fiquei muito tempo. Foi a empresa que eu fiquei mais tempo. Eu fiquei quase 10 anos lá. Uau. E hoje, né, passaram tanto tempo, eu consigo entender o porquê, cara. Eu saí de um lugar onde, assim, eu não sonhava em, sei lá, cara, ser tipo CEO. Eu sonhava em ter um lugar que tivesse minimamente alguma estrutura. Né? Que eu não tomasse chuva, que eu não tomasse sol. Então, quando eu cheguei ali, eu falei, putz, eu não vou mais sair daqui. Quero ficar aqui.
Então eu falei, cara, pô, é aqui que eu Encontrou quero sua tá. segurança, né? Me trouxe uma segurança. E lá na agência eu comecei como estagiário no time de finanças. E aí eu fui conhecendo a empresa. Aí eu virei consultor de viagens, que é o cara, como o nome já diz. Então você liga e fala, pô, eu quero fazer uma viagem e tal, não sei o quê. E você ajuda ele ou ela a fazer todo esse processo. E ali eu comecei a entender a parte mais de tecnologia. Porque ainda hoje a indústria de viagens, na minha opinião, é uma das indústrias mais carentes quando se fala sobre tecnologia. Tá faltando ainda. Ainda falta muito. Tem vários setores, processos ainda. E aí lá eu falei, putz, cara, é uma coisa, né? Uma coisa legal, interessante. Aí eu fui entendendo. E aí na época, eu lembro até hoje, um diretor meu, um diretor nosso lá do time de operações, falou assim, cara, eu tô com um projeto aqui. A gente quer desenvolver um novo sistema. Tá. Para que vocês usem, para que vocês busquem voos mais rápidos, hotéis. E eu preciso de algumas pessoas aqui que entendam, né, funcionalmente, para ajudar o time técnico a criar. Para desenvolver. E ninguém queria. Falou, pô, além do que eu já faço, eu vou ter que ainda fazer isso? Não quero. Eu falei, não, eu quero. Sei lá, eu vi como, cara, uma oportunidade de eu conseguir entrar. E ali eu digo que foi o meu primeiro passo, que eu comecei a falar com a galera que desenvolvia, comecei a entender termos mais técnicos, e aí eu comecei a conviver com esse pessoal e aí a minha cabeça explodiu. Porque daí você vê a infinidade de possibilidades que a tecnologia traz. Exatamente. Né? Aí comecei a ler sobre, aí eu comecei a entender como as coisas funcionavam. Aí fui entender que existiam milhares de empresas de tech no mundo e eram gigantescas. E nessa época você já estava viajando, não? Nessa época eu... Fez sentido o turismo começar a viajar? Nesse sentido não, cara. Eu viajava porque... Eu fui começar a viajar depois... E aí, então, ainda falando desse projeto, quando eu entrei nesse projeto, eu comecei a viajar. Entendi. Porque aí eu comecei a ser uma peça importante para aquilo ali, o sistema começou a crescer, e eu que falava com a galera técnica, porque a galera técnica é técnica, é código, bit, bit byte. E aí eu falava para eles, cara, quando o cara ele clicar aqui, tem que vir um voo, tem que vir azul, tem que vir a Gol, whatever. E para eles isso eles tinham que entender. E aí eles iam criando baseado no que a gente contava para eles. E na primeira viagem? O inglês. Cara, minha primeira viagem pra fora foi pro Kansas. Tá, e você teve a sensação, eu falo muito por mim, né? Eu também vim de uma família humilde. E a primeira vez que eu viajei pra fora, que eu pisei num solo americano, me bateu um negócio assim, eu falei, caramba, eu cheguei aqui, sabe? Um sentimento de conquista, né? Pô, consegui sair do meu país, tô aqui. E aí você sabe inglês pra caramba, só que não, né? Quando a gente chega lá, a gente percebe que a gente não sabe nada. E aí tem uma outra história também, que o meu primeiro visto ele foi negado. Ainda tem essa. Tem essa ainda, né? O meu primeiro pedido foi negado, aí o segundo eu consegui, porque a agência que eu trabalhava, ela fez uma carta, e aí eu consegui o visto. Mas aí eu fui pro Kansas e é isso daí. Você acha que você fala, mas quando você chega lá e a galera realmente fala mesmo, né? E aí você fala, caraca, eu não tô conseguindo entender. A galera fala rápido e tem termos que você nunca ouviu na vida. Eu lembro que eu fui num restaurante lá pra poder pedir um lanche e eu não conseguia falar o nome das coisas. Tipo, um tipo de pão, um tipo de molho. E aí você percebe que, putz, o que eu sei é muito conectado ao que eu faço no meu dia a dia. Mas se eu sair daquilo ali, ferrou. Do cotidiano, né? Exatamente. Eu vou contar uma história pro pessoal. Foi um fato que aconteceu comigo e com o André. Não sei se ele vai lembrar. Da primeira vez que a gente foi para os Estados Unidos juntos, a gente desceu, acho que em Nova York, para fazer conexão. E é enorme o aeroporto. E a gente não sabia chegar no portão. Aí a gente ficou meio perdido ali e fomos perguntar para um cara de uma agência que estava ali. Acho que era da agência, né? De uma companhia aérea. E na hora que a gente perguntou para ele onde que era o portão, ele começou a falar, mas tão rápido, que as pessoas que estavam em volta pararam para olhar, ele falando pra gente a instrução, e a gente começou a se olhar assim, né, André? Porque a gente tava muito longe, daí falou, né, cross the road, upstairs, the street, in the right corner, left corner, you go, and left corner, e a gente assim...
Beleza, eu entendi, André? Não, eu entendi, entendeu, já? Entendi, vamos embora. E a gente foi... Não, e coloca isso aí vezes 10 a velocidade. Ele parecia uma máquina, parecia uma metralhadora. Em volta, né? Os próprios americanos que estavam ali em volta da gente começaram a rir. Porque o cara tava falando muito rápido. Aí quando a gente parou... não vão captar nunca isso aqui. O próprio cara deu risada depois, né? Esquece. Mas é. E aí eu acho que é um choque de realidade muito grande a primeira vez que você fala, cara, o meu inglês não é tão bom assim. Então aí você fala, putz, beleza, eu preciso continuar ainda, né? E aí você ficou quanto tempo nessa agência, Turino? Cara, eu fiquei 10 anos. 10 anos? 10 anos, cara. E aí eu fiquei, assim, os meus 4 ou 5 primeiros anos foram, né, nessa linha de sair dessa fase de estágio, ser efetivado, e aí cair pra área de tech. Quando eu caí pra área de tech lá dentro, aí eu senti a necessidade de fazer algum curso, né? Uma pós que me desse mais uma cancha, que eu aprendesse mais sobre porque você já tinha acabado a faculdade de turismo, já 10 anos lá. Falei, cara, eu preciso entender mais as coisas, né? E aí eu fiz uma pós na FIAP em São Paulo, Faculdade de Tecnologia de São Paulo, e que me deu bastante conhecimento mais técnico. Eu sentia que eu faltava muito isso, né? O que é uma API e tal. E aí você saiu dessa agência e já foi trabalhar com a área de TI. Aí eu fiquei nessa agência, aí eu mergulhei ainda mais na área de tech dentro dela. E aí foi quando eu percebi que eu falei, cara, se eu quero trabalhar com tech, aqui não vai ser o lugar. Porque não é o core. O core lá é viagens, né? A tecnologia lá suporta o business, né? Eu falei, eu preciso ir para uma empresa de tech real. E aí eu consegui sair, fui para uma empresa de tech e aí realmente... Aí começou a sua vida... Aí começou realmente a minha vida aí começou os problemas de verdade. Aí começou os problemas de verdade, exatamente. Agora, fala pra gente, eu até dei uma introdução aqui, eu falei, né, que você fez mestrado em Harvard. Como que você chegou lá? Como que esse menino humilde da periferia de Guarulhos chegou a fazer mestrado em Harvard? Fala isso daí para incentivar a galera que tá assistindo aí, para você ser referência. Você não tinha a referência de um cara preto, né? E agora você é a referência. Conta pra galera aí. Boa. Cara, então, quando eu acabei a minha pós, eu senti a necessidade de fazer alguma coisa fora. E assim, cara, Harvard nunca, assim, eu não sonhava com Harvard, né? Assim, porque, de novo, eu vinha de uma realidade... que Harvard eu via em filme, vinha em, sei lá, cara, uma coisa muito distante, né? E só que conforme você vai crescendo, você vai conhecendo pessoas, você começa a criar uma conexão maior. Você começa a falar, cara, não, acho que pode ser que seja possível. E aí começa a tornar palpável aquilo, né? Exato. E aí eu tinha acabado a minha pós, tinha acabado o MBA, e aí eu comecei a sentir uma necessidade. Eu falei, cara, o meu inglês já é bom, porque eu comecei a usar muito o inglês. Falei, cara, o meu inglês já é bom, já tenho uma pós, eu acho que agora pode ser a hora. Aí eu comecei a pesquisar cursos. E aí, né, obviamente, tem algumas faculdades que você sonha. Princeton, Harvard, Yale, MIT. E aí eu pesquisei Harvard e tal, e Harvard tinha um curso na época, um mestrado, que cabia. Que era um mestrado que você fazia, cara, na época, hoje eu não sei como tá esse curso, mas sei lá, era 60% você fazia lá, e os outros 40% você podia fazer de casa. Falei, bom, isso cabe pra mim, porque eu não posso largar o meu emprego, porque eu já ajudava meu pai. Então eu falei, cara, eu não posso simplesmente largar tudo e ir embora. Então tem que ser alguma coisa que eu consiga manter os dois, né, mundos. E aí eu achei esse curso, foi um mestrado, eles chamam Master of Liberal Arts in Business Management. Então é um curso que ele foca em business, mas ele acaba que ele abrange várias coisas, né? E aí, cara, eu comecei, e assim... Não, calma, antes de você ir pra lá, quando você lê o e-mail aprovado e tal, como que rola isso? Não, e tem todo esse processo antes, né? Então, assim, imagina assim, nessa época eu tô falando, eu comecei em 2016, 15, por aí foi quando eu comecei a me preparar para... O YouTube ainda não era o que é hoje, né? Então, assim, não era muito fácil achar informação. Tipo assim, cara, como eu me aplicar? Então, eu lembro que eu mandava vários e vários e-mails pra lá. Falava assim, cara, eu sou um cara assim, papapá, brasileiro, não sei o quê. Eu quero fazer esse curso. Quais são os passos? Aí os caras mandavam. Aí eu mandava outro e-mail. Beleza, isso aqui, como é que eu faço? Eu fui tentando entender esse processo inteiro. É um processo extremamente complexo. E aí, assim, desde você mandar
a sua vida inteira daqui, né, pra lá. Então você tem que mandar tudo em inglês. Então eu lembro que eu fui até a minha escola, eu fui até a minha faculdade, fui até a pós, peguei todo o meu histórico. Traduziu, aí você manda pra uma empresa que eles indicam, que é lá nos Estados Unidos, eles traduzem e eles validam. Falam, não, real, o André fez faculdade, o André fez a pós. Entendi. E aí esse curso que eu fiz foram 12 matérias, né? E dentro dessas 12 matérias você tem algumas que são obrigatórias e outras são eletivas. E aí o método que eu escolhi para poder fazer o application foi assim: você tinha que fazer 3 matérias obrigatórias, que era microeconomia, contabilidade e organizational behavior. Se você passar nas 3 com o mínimo de B+, você pode aplicar. Então, antes de você se aplicar, você já tem que fazer essas 3 matérias. Porque isso é meio que a forma que eles têm de filtrar, falar, beleza, você vai conseguir fazer as outras 9 matérias ou não, né? Que é similar ao de match, por exemplo. É um outro método que eles têm. E eu falei, beleza, então assim, eu fiz as 3 matérias sem compromisso nenhum. Se eu, tomasse bomba, já era. Eu ia ter que fazer de novo. Só que aí eu já tinha pago. E aí eu consegui. A microeconomia, eu confesso que foi a mais difícil disparada. Muito difícil. Eu tinha que escolher entre micro e macro. Não sei porque que deu na minha cabeça, de escolher microeconomia. Mas enfim. E aí aí eu fiz, e aí aí você fala, beleza, agora você passou nas 3, você pode começar o seu application. Aí o application basicamente é você submeter todos esses documentos, aí você manda uma carta falando por que você quer fazer o curso, e aí também ajuda se você tiver algum professor teu que possa fazer uma carta de... Fazer um sponsor, recommendation letter, que eles chamam. Algum empregador também seu, e aí você manda lá tudo, e aí depois eles te mandam uma carta, né? Te mandam um e-mail e também te mandam uma carta em casa. Eu tenho lá hoje, até hoje a carta legal. É uma carta, é um papel diferente e tal, que você passou. E aí, cara, aí você começa. Aí você vai fazendo as matérias, né? Aí eu morei em Boston um tempo pra fazer algumas matérias obrigatórias lá no campus. Conciliando o trabalho no Brasil. Conciliando o trabalho, assim, eu tive muita sorte, eu digo, né, de ter essa oportunidade de não ter que largar o emprego, né? Então as empresas que eu passei nesse período, elas deixaram eu ir pra lá, eu levar o computador ou ficar daqui, fazer online. E eu fiz, cara. E aí a experiência do campus também é muito louca, né? Porque Harvard, pelo menos o curso que eu fiz, é um curso bem acadêmico. Então é muita leitura. Assim, eu tenho um livro lá em casa até hoje, é muita leitura, é muita escrita. Tanto que eu aprendi a escrever em inglês bem por isso. Né? Escrever em inglês, você tinha que contar quantos parágrafos e tudo mais. Só que é bem acadêmico, né? Não é um MBA, por exemplo. Você não vai sair dali e você vai já aplicar no seu dia a dia. É extremamente acadêmico. E você conhece muita gente do mundo todo, né? Então, eu acho que essa é uma troca bem rica, assim, de você, às vezes, analisar um business case... Junto com um cara lá que tem uma visão completamente diferente da sua, que vem de um país completamente diferente do seu, de uma realidade completamente diferente. E aí ali você fala, cara, não existe uma verdade absoluta. Existe realmente pontos de vista diferentes. Então é muito louco. Legal. E aí eu finalizei em 2022. E aí fui lá, me formei no campus e tal. E como que o André, quando volta de Harvard, se torna essa pessoa super conhecida na internet, ativista, colunista do Mídia Ninja, do Tecmundo, que fala com milhares e milhões de jovens aí, negros e negras do Brasil, como eu disse, se tornando uma referência para esse pessoal. Como é que virou isso, entendeu? Você volta de lá, e aí eu li matéria sobre o André, depois que eu já estava trabalhando com ele na UOL, matérias em um monte de veículos super importantes do Brasil, e pra mim é só o cara que trabalha comigo. Mas é isso. Cara, depois que eu me formei, eu acho que eu publiquei alguma coisa, e aí o primeiro veículo que colocou uma matéria minha no ar foi o site Mundo Negro. Né? Que no Instagram eles também tem o site e tal. E aí a partir daí começou. Aí veio a Mídia Ninja, aí depois eu fui na Você conheceu o Mano Rede Brown? TV, conheci o Brown. Que isso, cara?
Aí eu fui lá na Rede TV com a Aline Prado, ela tinha um programa matinal. Também fui lá e a partir daí foi, cara, o UOL, Globo, alguns portais foram, né? Correio Brasiliense em Brasília, teve em Minas também. E aí, pra todo mundo que me perguntava, e é importante falar, cara, eu nunca cobrei nada pra, tipo, fazer essas coisas, porque eu falava, cara, eu acho que é uma oportunidade que eu tenho de dar um pouco de volta, assim, eu acho que pra quem nasce em periferia, pra quem é preto, sabe disso, que a gente não tem muita referência. Uhum. Foi o que você falou, né? Foi o que eu falei, eu acho que hoje em dia tem, né, hoje em dia você até consegue encontrar mais referências, mas na minha época, por exemplo, não tinha. Né? Eu lembro que quando como é que chama? Obama ganhou a eleição em 2008, pra mim foi um marco. Que eu falei, cara, putz, obviamente eu nunca quis ser presidente, mas eu falei, cara, tem um cara preto lá em cima, sabe assim? Então aquilo mexeu muito comigo, né? Então eu falei, cara, eu acho que eu contar a minha história, querendo ou não, gera alguma referência, né? Gera alguma referência, né? E isso é muito importante. E aí a mídia, eu sempre gostei de escrever também, aí a Mídia Ninja me fez um convite, a gente tá em 2023, né? Em 2022, pra fazer uma coluna com eles, toda semana. E fala pro pessoal que tá assistindo a gente, algumas pessoas que você já entrevistou nessa sua coluna da Mídia Ninja. E aí eles falaram assim, cara, você quer falar sobre o quê? Eu falei, cara, eu vou falar sobre a pauta racial, sem dúvida. E aí eles falaram, ó, além de você escrever textos, né, pegar algum tema, você pode também começar a entrevistar pessoas. Isso eu falei, putz, é isso. Porque eu acho que eu entrevistando pessoas pretas, que ali seja no mundo corporativo, seja nas artes e tal, chegar em algum lugar, é trazer essa referência, é contar a história, né? E aí, cara, eu comecei a entrevistar. Entrevistei Manuel Soares, entrevistei o Thiaguinho, recentemente o Rodrigo França, a Sandra de Sá, um chefe, cara, muito bom, o João Diamante. Entrevistei aquele ator teatro que tá fazendo um sucesso enorme. O Cleiton Nascimento. Então, assim, várias pessoas já passaram por lá, né? E sempre com esse intuito, cara. Eu quero contar a sua história, né? Com o objetivo de mostrar que você é referência na sua área e que você também é referência para uma geração inteira. Cara, demais. É muito forte, forte. E aí eu faço isso. De novo, não é uma coisa que eu cobro, que eu ganho nada por isso, mas de novo, eu acho que é uma forma de dar um pouco de volta, de falar, putz, eu vou trazer essas referências para eles contarem a história, né? E virarem referência para um monte de gente. Legal. Pessoal, e agora a gente vai por um breve intervalo e na sequência tem gameplay com o André Menezes com jogos das antigas. Não sai daí. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri. Primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado!
sou a Silvia Ferreira, da TV Barueri.live, e hoje sabe onde nós estamos? Estamos no Hortifruti Prêmio e vamos convidar você para conhecer essa loja maravilhosa. Qualidade, estacionamento, promoção, tudo você encontra aqui no Hortifruti Prêmio. Mas vem para cá, olha só, nós temos aqui as maçãs, também temos aqui, olha, o diferencial de banana, melancia. Olha só essas uvas maravilhosas. E sabe onde você encontra isso? No Hortifruti Prêmio. Sem contar que é um lugar amplo, onde tem verduras e tudo mais. E aí, Silvia, vai me deixar o endereço? Sim. O Hortifruti Prêmio fica na rua Avenida João Ventura do Santo, 2980, Osasco, Baronesa. Vem pra cá, Hortifruti Prêmio, o Hortifruti que veio fazer a diferença. TV Barueri.live. Estamos de volta e agora sim, vamos para a nossa sessão gameplay da semana. Vamos jogar o Pac-Man 2, é um jogo de 2002, lançado para o PlayStation, que aí traz um saudosismo bem interessante da época que teve essa transição do Pac-Man original, que era aquela tela em 2D, para um jogo agora em 3D. André, vamos lá. Pode colocar na tela pra gente aqui, full direção. Aí, legal. Jogo muito clássico de 2002, conforme eu falei. E eu lembro que quando esse jogo saiu, ele foi uma revolução em matéria de Pac-Man. E para alguns, assim, players mais experientes, tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Foi bem na época que saiu também, se eu não me engano, o Mario 64, que já era uma versão 3D. Então teve um período aí da nossa história de games, né, que os games eles foram se modernizando. Então jogos que eram 2D foram tendo as suas repaginações aí, as suas novas versões também em 3D. E esse era o Pac-Man, que foi lançado lá em 2002, foi um dos primeiros jogos aí da franquia de Pac-Man em 3D. Eu gosto bastante desse joguinho, é um joguinho bem agradável de jogar. É um joguinho que a gente passa ali bastante tempo jogando, justamente porque ele remete a essa coisa do Pac-Man antigo, né? Mas agora numa tela aí, um cenário de exploração 3D. Se você apertar a bolinha aí, eu acho que ele quebra a caixa, quer ver, ó? E tem algumas... Aí tem uns diamantes dentro. Cair na lava nunca é uma opção legal. Em nenhum jogo é uma opção legal. Eu acho que esse caranguejo aí do lado, ó, se você apertar o bolinho, derruba. Devia ter alguma coisa dentro, mas não tem. Toda vez que a gente joga um jogo clássico aqui, que eu trago um jogo clássico, um convidado que quer jogar um jogo das antigas, é muito legal porque bate um saudosismo dessa época, porque era uma época que eu ainda morava na casa dos meus pais, né? Tava lá com uns 18 anos. E eu lembro justamente, como eu sempre fui gamer, sempre saía esses jogos novos e eu sempre tava em busca de conhecer os jogos novos. E é óbvio, né, que joguei muito jogo bom, mas joguei muito jogo ruim também. Acho que faz parte da vida de todo gamer passar por isso, jogar jogos bons e jogos ruins. E lembrando que no meu canal, no Instagram, eu faço também reviews de jogos, tá? Então eu fiz 2 reviews nessa semana, que eu falei sobre o Mortal Kombat para mobile, que é o On Slag, e também falei de um jogo que a Netflix lançou recentemente, que é o Vikings Valhalla. Também tem um review lá. Se você gosta de review, acessa meu canal. Eu espero que vocês gostem bastante também e me tragam sugestões, que com certeza eu faço essa análise. Aproveitar também o espaço para mandar um abraço pro Armindo Ferreira, conhecido também como Mindão. Fiz um gameplay com ele de Fortnite, que foi fantástico. A gente jogou lá, na verdade ele me ensinou a jogar, e um cara super generoso, compartilhou comigo aí algumas matérias da BGS que eu vou trazer aqui no nosso programa também. Super generoso, uma coisa difícil de encontrar nesse meio de jornalismo. E também aproveitar que eu tô mandando abraços aqui para todo mundo, mandar um abraço pro meu irmão Lincoln, que me ajudou a atualizar o meu PlayStation em casa. Tava com uma dificuldade lá, entrei em contato com o irmão mais velho. O irmão mais velho serve para isso. Ele me ajudou a atualizar e Lincoln, valeu, tá funcionando. O André tá super mandando bem no Pac-Man 2.
Muito nostálgico o joguinho, mas ele é intuitivo, né? Eu gosto de jogos assim, principalmente esses jogos de fase, né? Jogos de ação em plataforma, que é bem esse intuito do jogo. Eu gosto de jogos assim porque ele não tem muito mistério, muito estresse para você jogar. Você pega o controle, sai jogando aquele joguinho para você jogar no fim de tarde, aquele joguinho bem tranquilo, que você não vai ter dor de cabeça. Óbvio que tem jogos de mistério, jogos que você tem que ter um pouco mais de explorar o mapa e tudo mais, resolver alguns puzzles, mas eu gosto de joguinho assim. A minha esposa gosta também, ela gosta muito de jogos antigos principalmente, e a gente joga bastante lá em casa. André, cara, brigadão por você estar aqui. Deixa eu te ligar aqui. Querido, obrigado você. Obrigado demais de você participar. Não mandei muito bem aqui no Pac-Man, mas tá tudo bem, tá valendo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado novamente. André, minha gratidão, você tá aqui. Tamo junto. Cara, é demais ter uma pessoa tão importante assim dentro da nossa cultura, né? De novo, pesquisem André Menezes na internet para vocês conhecerem o trabalho dele, que é fantástico, fala bastante dessa coisa de incentivo, né? Ser uma referência, e ele é muito bom nisso. E agradecer vocês pela audiência. Espero que vocês entrem em contato com a gente, participe do programa, e no próximo sábado a gente está de volta. O meu obrigado, fiquem com Deus, uma boa semana. Tchau.